Olá, bom dia! Está começando mais um programa Agrobusiness. E hoje começamos diretamente de Anchieta, da comunidade Mãembá. Por aqui, mulheres transformam uma planta aquática em renda para suas famílias. Vamos te mostrar como a tecnologia ajuda produtores na colheita da pimenta do reino. Estamos em Linhares, na terra do cacau, para te mostrar um viveiro que cultiva mudas do fruto. Por aqui, toda a parte administrativa e operacional é feita por mulheres. Sustentabilidade na indústria do café. Dicas para proteger a lavoura dos ventos fortes. Hoje você vai conhecer uma fábrica que fica aqui nas Montanhas Capixabas e que leva nos seus produtos a tradição familiar. Continua com a gente, o Agrobusiness já está no ar. A demanda internacional pelo café brasileiro tem aumentado, impulsionado principalmente pela quebra de safra em países como Indonésia e Vietnã e aumento da qualidade no Brasil. Mas um fator pode atrapalhar nosso mercado: o aumento do índice de resíduo de glifosato. Pensando nesse mercado, duas irmãs resolveram inovar em um laboratório. À primeira vista, esse laboratório pode parecer um laboratório comum, mas ele surgiu para preencher uma lacuna no setor: análises rápidas e precisas de resíduo de glifosato em grãos de café para atender a União Europeia. Bruna, como surgiu a ideia desse negócio de vocês? Nosso laboratório ele surgiu para atender o mercado de exportação do Brasil, e principalmente sanar um grande gargalo, que seria o tempo de entrega do resultado das análises. Para você ter uma ideia, aqui no estado não tinha nenhum laboratório acreditado no Inmetro para essas análises de glifosato. Então a gente surgiu principalmente para atender esse mercado que estava em carência, e principalmente também incentivar a sustentabilidade cada vez mais. Antigamente, muitos exportadores tinham que enviar essas análises para outros estados, o que demandava mais tempo e custo para eles. Então, toda essa cadeia logística, a gente veio no mercado para tentar ajudar cada vez mais. A empresa conquistou recentemente a certificação de ser o primeiro e único laboratório de café capixaba acreditado pelo Inmetro para análise de glifosato e ocratoxina no café. Um processo longo para atender a ISO 17025. O processo de acreditação pelo Inmetro é muito importante, para todas as empresas que querem garantir a confiabilidade do resultado dos relatórios. Esse selo é válido em mais de 190 países, então ele garante a segurança e a confiabilidade do resultado. Foi um processo bem longo, foi mais de um ano na luta para esse selo e graças a Deus a gente conseguiu e ia continuar batalhando para continuar com esse selo. Em uma pequena sala localizada na Enseada do Suar, em um prédio emblemático do estado, no Palácio do Café, os exportadores e produtores têm agora uma empresa que entrega os laudos do café em até 72 horas, com validade em mais de 190 países, incluindo Itália, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, México, Japão e Índia. O princípio do teste é realizado através de um ELISA competitivo, onde a gente faz o reconhecimento do contaminante, sendo ele o glifosato, a ocratoxina e a aflatoxina que estão dentro dos nossos escopos, utilizando aí um anticorpo para cada parâmetro específico. Gente, é muito nome difícil, mas o mais importante é a gente saber que no final vai dizer, se aquele resíduo está demais ou se está dentro do padrão. Correto, exatamente. Aqui eles fazem análise de conilon e arábica. Você tem um café livre do glifosato, um café com um tratamento, com um acompanhamento feito pelo laboratório, você consegue negociar melhor o seu café. Para o exportador, que é quem compra esse café, também é um ótimo negócio, porque ele consegue reverter esse lucro para o comprador fora do país. O fato da gente estar hoje em Vitória, localizado no coração do estado que mais produz o café conilon no Brasil, é onde a gente recebe uma demanda altíssima. Quase que 90% do café que a gente recebe hoje, conilon, é para o teste do glifosato. Mas também a gente recebe muita amostra de café arábica, que costuma vir das regiões de Mata de Minas, até fazendo fronteira com a região centro-oeste, para os testes de ocratoxina A e aflatoxina
no café arábica, relacionado à parte do armazenamento, do cultivo e do manejo que também é realizado nos diferentes tipos de café. O uso inadequado do herbicida pode resultar em resistência das plantas daninhas, obrigando o uso de doses maiores e mais frequentes, o que gera uma preocupação adicional sobre a presença de glifosato nos grãos de café. A União Europeia ela pede um limite 10 vezes mais baixo do que o Brasil e outros países. Ano passado eles queriam diminuir mais esse valor, reduzir em 50% esse valor, não conseguiram, mas é um plano que eles deixaram para daqui 10 anos. Então a tendência é só reduzir mais. E a gente torce aí para o Brasil e para os outros países também abaixarem mais o limite de glifosato no café. A gente sabe que o glifosato aí tem estudos que ele é cancerígeno, então é totalmente sustentável essa nossa análise, né? E garante aí a saúde nossa e das plantas. A sustentabilidade aqui tem sido a palavra-chave desse mercado. O fato de você ter um relatório, na verdade, que comprove que você tenha um manejo correto, que você tenha uma política de rastreamento dos lotes que você está colhendo, que você faz os testes relacionados ao resíduo, com certeza absoluta você está agregando um valor imensurável para o seu café. Isso, como eu havia comentado, ele reflete no exportador, que é quem vai direcionar o seu café para fora, isso reflete no comprador do café que está lá fora, isso reflete até numa questão política geral, que isso acaba impulsionando a forma como que o país está tendo os cuidados inerentes ao manejo do commodity como um todo. E é uma tendência assim, que a gente vê do mercado, né, dos produtores também cada vez mais entendendo disso. E para eles é muito benéfico porque eles podem, na hora de negociar esse café, ter um retorno maior sobre isso. E o fato de você ter um café sem nenhum contaminante, que não vai afetar a saúde humana, que já é comprovado que o glifosato afeta a saúde, eu acho que, no geral, só tende a trazer benefícios para ele, né? Hoje você vai conhecer duas iniciativas sustentáveis de uma das maiores indústrias de café aqui do Espírito Santo. Uma delas é a transformação dos resíduos que fazem parte do processamento do café em material orgânico. Através da captação do rio, milhares de litros de água passam por essas tubulações diariamente. Após o armazenamento nos tanques, ela é submetida a um processo de purificação. A gente utiliza uma das tecnologias mais modernas do mundo para tratamento de água, que é o tratamento por membranas, né? As duas tecnologias se chamam ultrafiltração e osmose reversa. E essas tecnologias elas têm uma particularidade que elas produzem uma água muito segura, de qualidade muito grande, né? Então, basicamente a água ela passa por microporos, microfuros, onde a sujeira fica retida na parte externa dessas membranas. Nessa torneira aqui, olha, a água já sai limpinha. Isso porque esse é um dos pontos de coleta de água potável. Nessa estrutura aqui, cerca de 960 mil litros de água passam em um único dia. Ao final de um mês, são 28 milhões e 800 mil litros de água tratada e produzida para o abastecimento da fábrica. O alto teor de pureza da água só é possível graças às tecnologias implementadas. O principal motivo foi a segurança e a qualidade que essas tecnologias produzem. E também pelo potencial que a gente ganha quando a gente pensa em consumo consciente, pensando em reuso de água. A tecnologia de osmose ela é muito difundida para reuso de água. Então, esses foram os principais motivos por conta desses benefícios. O tratamento de água é realizado dentro de uma das maiores indústrias de café do Espírito Santo, a Real Café. Estamos no centro de operações do Grupo Tristão. O primeiro negócio começa com a Tristão Trade, que é compra e venda de café verde. O nosso segundo é a indústria, que é a Real Café, e a Cafuso, que faz o café Cafuso e o Reserva, que é o café de gôndola do supermercado. A Real Café hoje é uma indústria de solúvel, de café solúvel. A gente trabalha com a grande parte da produção para exportação, mas a gente também trabalha aqui no mercado interno com alguns clientes.
A empresa, que nasceu bem pequena, atualmente é responsável por comercializar 4 marcas de café. A gente tem que é o principal, que é o café solúvel, que é exportado, que representa aí 80% do nosso volume. Depois vem o café torrado e moído com a marca Cafuso. E depois vem o Real Café Reserva, que é uma linha de cafés especiais. E no solúvel, além da exportação a granel, basicamente a granel hoje, a gente tem as marcas próprias de solúvel que a gente faz para o Brasil, né? Por exemplo, a marca do Pão de Açúcar, a gente faz o café solúvel Pão de Açúcar, como outros clientes. O tema sustentabilidade está atrelado às operações desde o surgimento da empresa em 1935 na cidade de Afonso Cláudio. De lá para cá, novas estratégias de consumo consciente têm sido implementadas. A gente não consegue pensar no futuro sem pensar em sustentabilidade, ele está inerente ao nosso negócio. Então a nossa estratégia do consumo consciente, ele navega de inventário de emissão de carbono até a nossa gestão de resíduos sólidos e líquidos, né? Então a gente tem diversos indicadores envolvidos nesses processos e que geram muito resultado para a gente. Por falar em resíduos orgânicos, todos os gerados na indústria são enviados para uma usina de compostagem. É em Viana que fica esse complexo que cuida de todo o processamento da matéria orgânica. São cerca de 170 toneladas de compostos orgânicos que chegam aqui todos os meses e são transformados em adubo. O material, quando ele chega aqui na usina, ele fica temporariamente estocado no pátio que a gente tem aqui de estocagem temporária. Após isso, o material ele é retirado pela reta escavadeira e é disposto no pátio de compostagem em si, onde a máquina fica trabalhando. Nós temos a receita, né, que para o composto ser gerado, passado pelo encapé, que o material ele precisa de 3 materiais, que é o lodo, a palha e a cinza. A primeira camada para ser feito o composto é o do lodo, a segunda camada é a da palha e a terceira camada é a da cinza. Esse processo, a máquina fica por 24 horas durante 6 dias, que é o período que ela leva para percorrer todo o percurso da compostagem, revolvendo esse material, que também é o tempo necessário para a atuação dos micro-organismos que vão fazer a decomposição desse material e em si vai gerar o composto para ser distribuído. A matéria orgânica tem destino certo. Da usina de compostagem, elas vão para os produtores rurais da região. No primeiro semestre desse ano, nós destinamos aqui para a usina de compostagem cerca de 1.000 toneladas de materiais orgânicos. O cuidado na geração e transformação de resíduos rendeu à empresa algumas certificações nacionais e internacionais. A gente trabalha para entrar em qualquer mercado, eu tenho que ter pelo menos 4 certificações, que é a ISO, a FSC, essas duas têm um cunho aí de qualidade, segurança alimentar, e você tem as que têm mais ligação com a questão religiosa, né? Então o kosher, que é para a comunidade judaica, e o halal, que é para a comunidade muçulmana. Então com essas 4 eu entro em qualquer mercado. Com o pilar de sustentabilidade bem estabelecido, a indústria consegue agregar ainda mais valor ao produto fabricado. Quando você produz uma água de qualidade muito superior, você diminui o risco do seu processo. Então você já está impactando dessa maneira. Então a qualidade do nosso café ela vai ser muito melhor por conta dessa qualidade da água. Então isso é uma redução de impacto. Então você reduz o impacto ambiental porque você consome menos da cadeia de fornecimento. Também tem a questão do potencial de reuso de água, né? Hoje a gente tem um reuso de aproximadamente 28% de reuso de água na planta industrial. Com novas metas de impacto social e ambiental, o futuro garante ser promissor. Espero que ainda esse ano a gente lance a nova sede da Ascamave, que é da Associação de Catadores aqui de Viana, que a gente também vai conseguir destinar para um destino que não seja o aterro, né, sanitário, tudo que é reciclável, né? Então, eu acho que aí a gente consegue trazer muita simbologia para o que é sustentabilidade para a gente.
Hora de conferir as cotações da semana. O Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado em R$ 1.350 a saca. Na sexta-feira, fechou em R$ 1.355, aumento de 0,37%. O Conilon 78, na segunda-feira, foi cotado a R$ 1.345 a saca. Apresentou variação durante a semana e, na sexta-feira, estava em R$ 1.350, aumento também de 0,37%. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem preocupado muitos produtores: os fortes ventos. Ao meu lado, Henrique Paet, engenheiro especialista, e nosso engenheiro agrônomo referência. Henrique, qual é o impacto que os ventos trazem para as lavouras e também como é que a gente pode minimizar esses impactos? Bom, isso é um problema recorrente. Todo ano a gente passa por isso, principalmente na época do inverno. Essa região aqui que nós estamos basicamente a 10 metros de altitude, uma referência praticamente do lado do nível do mar, não é isso? A gente sofre mais, O principal impacto disso é realmente no pegamento do chumbinho. A gente sabe, Stephanie, que cada folha dessa, ela acaba sendo a fornecedora de energia para a formação desse grão. Então, essas plantas, por exemplo, elas sofreram um forte vento no dia 2 de agosto, A gente teve um evento climático extremo aqui na região, onde os ventos chegaram a 193 km por hora. Nossa. Então, muitas plantas acabaram com todo o lado sul desfolhadas, como essas que a gente está do lado aqui. E o que a gente pode fazer? Primeiramente, teoricamente, a gente já teria que ter aqui uma barreira física, que seriam alguma planta que a gente pudesse diminuir essa entrada de vento dentro da área. Muitos certo? produtores plantam jambo, barreira de jambo para algumas culturas. Perfeito. Então, uma barreira física seria importante, Nós não temos aqui. Mas é comum os produtores não terem essa barreira física. Então, o que fazer? A primeira coisa, é colocar a planta para vegetar novamente. E para isso precisa que a adubação esteja equilibrada, que a água esteja disponível e que, logicamente, que essa planta não esteja tão estressada. Então, nesse caso aqui, nós já começamos a fazer o trabalho, porque a gente sabe que cada uma dessas rosetas aqui, para elas pegarem, elas precisam de uma certa energia, é fazer essa planta crescer, ou seja, emitir novos pares de folha, para que essas folhas possam prover o crescimento desses grãos. Mas a gente sabe, Stephanie, que grande parte desses grãos vão cair. Tá? Principalmente igual a gente olha aqui, pessoal, aqui a gente vê que não tem nenhuma folha. O que vai acontecer com essa vareta? Basicamente, ela vai banguelar, que a gente chama, Ou seja, aqui a gente tem aproximadamente 30 grãos em cada roseta. Provavelmente a gente vai ter em torno de 8, 10 grãos. A gente já sabe disso porque todo ano é assim, É uma área que realmente ela sofre muito com o vento. O que a gente faz então, Stephanie? A gente trabalha essa planta para ela crescer o mais rápido possível, para ela emitir o maior número de folhas possíveis e principalmente proteger a copa. Ou seja, a gente começa a fazer a planta, a gente converte a planta para um estado mais vegetativo. A gente começa a fazer essa planta crescer mais para que ela possa fazer uma proteção física da radiação direta, porque essa planta também vai sofrer com a própria radiação e o calor, a temperatura natural. É interessante a gente falar isso para quem está em casa, Henrique? Porque a gente não consegue vir aqui e implementar uma folha, implantar uma folha, não é possível. Mas existem, então, essas medidas que podem ser tomadas do produtor. E aí, a gente está falando de uma coisa que não é tão difícil assim, É ajustar o manejo de irrigação e também o manejo nutricional. É como se fosse dar mais alimento, para essa planta. O fato da gente aumentar, por exemplo, o nitrogênio, a gente está indicando para a planta que ela tem que crescer um pouco mais, que ela tem que vegetar um pouco mais. Além disso, hoje existem os bioestimulantes, que são uma estratégia perfeita para quem passou por esse tipo de estresse, e também os hormônios que podem também desenvolver essa parte mais vegetativa da planta, ou seja, indicar para a planta que ela tem que produzir folha. Então, gente, vocês viram aí que medidas simples podem diminuir o impacto dos ventos. E em breve a gente volta com mais conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida sobre o café, sobre o campo de maneira geral, pode mandar para o meu e-mail, stephanie@folhabusiness.com.br. A gente está sempre procurando um especialista em todo o estado para tirar as dúvidas de vocês. Sávio é produtor rural desde 2008. Viu na pimenta do reino a oportunidade para diversificar sua produção agrícola. Inicialmente, nós plantávamos mamão e fazíamos o consórcio das lavouras com o café. E à medida que o tempo foi passando, eu fui conversando com alguns vizinhos, rodando a região e percebi que a pimenta também seria uma alternativa para consorciarmos com o mamão.
e aí decidimos diversificar a pimenta em consórcio com o mamão para termos mais uma cultura dentro do nosso portfólio da fazenda. Mas a pimenta do reino apresenta alguns desafios, especialmente a falta de mão de obra. Nós estamos enfrentando sérias dificuldades para conseguirmos mão de obra para colher a nossa pimenta. Você pode ver que quando a pimenta começa a amadurecer, os cachos eles começam a cair, mesmo que a planta não apresente todos eles no ponto de colheita. E essa é uma característica da pimenta também, né? Vai amadurecendo de pontos diferentes. Aos poucos, e muita coisa que os produtores não veem é a quantidade de pimenta que cai no chão e ele não consegue recuperar. Então isso aqui, depois de uma chuva principalmente, acaba que a areia fica sobre a pimenta e essa pimenta ela some no solo. E os colhedores, quando você contrata, eles dão preferência em colher as pimentas que estão na planta. Eles acabam não catando ela no chão. Então isso aqui é um prejuízo que o produtor, na maioria das vezes, não vê. E durante a minha gravação, eu encontrei Donione, que trabalha há quanto tempo com pimenta, Donione? 20 anos. 20 anos. Quando você vê um pé como esse, né, bem verde ainda, e tem só alguns maduros. Algumas maduras. Dá ânimo de colher esse pé Dá aí? não, dá não. E aí, o que acaba acontecendo? Cai no chão e estraga. E você acha que hoje o produtor está perdendo muito dinheiro, então, com esses cachos que caem no chão e aí acaba perdendo? Perde tudo, perde. Estimamos, por algumas estatísticas que nós fizemos, que de 300 até 400 gramas por planta fique no chão a cada colheita. Eu vou dar uma passada rápida aqui, só para a gente ter uma noção, ó. A gente tinha que estar com uma balancinha aqui, só para vocês verem o quanto que daria aqui, mas... Gente, é muita pimenta. É muita pimenta que é desperdiçada. E esses cachos, na maioria das vezes, são aqueles que eles começam a amadurecer um pouquinho antes da hora, né, do que a colheita principal. E aí o produtor não dá tanta importância porque o custo para colher fica muito caro. Então, se você for trazer mão de obra para catar esses poucos cachos que tem em cada planta numa lavoura muito grande, acaba que o custo da colheita vale mais do que o cacho. Para resolver esse problema, Sávio encontrou uma novidade na colheita da pimenta do reino que promete revolucionar a produção da especiaria no Espírito Santo. Implantou lonas estáticas no solo para recolher a pimenta. Então, a dificuldade de mão de obra, né, que hoje é geral no Brasil, nos fez buscarmos alternativas para nós conseguirmos aproveitar o máximo da nossa pimenta, colhendo ela no tempo certo e desperdiçando o mínimo possível. Então isso fez com que nós buscássemos a tecnologia da implantação das lonas para colocarmos abaixo do nosso pimental. E aí a lona ela possibilitou nós aproveitarmos 100% dos cachos que a planta produz. Isso sim vai gerar dinheiro. A lona de ráfia foi colocada em uma área de 45 dos 141 hectares de pimenta cultivadas nas fazendas Taquete, Duas Barras, São Rafael e Boa Vista. A instalação do equipamento, segundo os produtores, compensa. E existem alguns outros benefícios, além dessa ajuda aí na hora de colher. Existe também uma facilidade no manejo, né, Cássio? Stephanie, além desse auxílio na colheita da pimenta, a lona ela propicia um microclima aqui embaixo dela que permite um maior acúmulo de água, né? Então ela protege uma boa parte dos raios do UV, né, do sol, e cria uma condição aqui de maior retenção de água. Então, você vê que é uma área que foi irrigada já faz mais de um dia e ainda mantém a temperatura. Exato, entre as plantas aqui a gente não, geralmente dependendo do horário do dia não tem sombra, nesse momento vai ter, mas aí você vê que não tem, só que mesmo assim você tem umidade. Você vê, gente, um solo úmido, né? Assim, é diferente do que tivesse exposto aqui. Exato. Se tivesse exposto a pleno sol, com certeza que a gente não conseguiria fazer esse movimento. Você vê que até o sol está até mais macio por conta disso. Exatamente. E fora também que diminui a quantidade de mato, né? Aqui a capina é muito menor. Com certeza. Aqui basicamente zero. Questão de uso de herbicida ou capina manual é praticamente zerado. O que tem de mato aqui é um ou outro mato que aparece nas brechas aqui que a lona tem. Mas tirando isso é zero mato. E para quem deseja aplicar essa tecnologia na fazenda, é preciso ficar atento a alguns pontos. Em áreas muito declivosas, fica difícil a instalação da lona com relação à retenção dos cachos que caem da pimenta, que caem no chão. Essa área aqui mesmo era a área que era mamão, e por ser mamão nós plantamos ela no sentido da declividade. Então as carreiras são no sentido da declividade. Sávio e Cássio já estão estudando um aparelho mecanizado para reduzir o uso de mão de obra.
O foco é sempre pensar em formas de aumentar o lucro para continuar na atividade. A gente já está testando algumas tecnologias aí para auxiliar na colheita da pimenta. Não vai dispensar o uso de mão de obra, mas a gente vai avançar nessa utilização de mão de obra no sentido de uma mão de obra mais tecnificada. Então, vamos diminuir a quantidade, aumentar a qualidade para trazer uma pimenta cada vez mais limpa, mais beneficiada, menos contaminada, que é uma questão também muito importante aí na pimenta, a questão da contaminação que vem virando um tabu aí nas exportações do Brasil. Um exemplo a ser seguido por muitos produtores e que mostra que o futuro da produção da pimenta do reino é ser cada vez mais mecanizada, tecnológica e sustentável. Além de tudo, a questão de rastreabilidade, de segurança alimentar, questões trabalhistas, a gente quer ter lucratividade de produção, né? Então, a gente tenta englobar tudo isso aí para ver o que a gente consegue fazer de mais produtivo e mais rentável possível. Em uma tranquila comunidade em Anchieta, no litoral do Espírito Santo, mulheres empreendedoras resolveram inovar. Criaram uma solução utilizando taboa, uma planta aquática muito abundante nas lagoas da região. Por aqui, transformação social e sustentabilidade. Estamos na segunda maior lagoa do Espírito Santo, a Lagoa Maimbá. Por aqui, a planta aquática taboa vira artesanato sustentável e fonte de renda. A taboa, para nós, é uma benção. É um trabalho muito maravilhoso. Quem diz que uma fibra que sai assim da natureza, você faz uma peça que fica eslumbrante. A taboa tem o poder de gerar trabalho e renda. E para ter essa planta é preciso conservação ambiental, um trabalho que precisa andar junto para dar certo. Wellington, o que essas taboas significam para você? Taboa, primeiramente, né, a renda para as pessoas, e segundo, transformar coisa bruta, né, numa obra-prima que as meninas fazem, né? E quando eu vi elas fazendo isso, e me convidaram para estar cortando a taboa, aceitei com muito prazer, porque eu gosto quando você transforma a coisa, né? Uma coisa que a taboa, você sabe que ela abafa a lagoa, né? Ela tira o oxigênio da lagoa. E, no entanto, a gente está aproveitando aquilo que seria uma coisa ruim para a natureza, transformando numa coisa boa. Resgatar essa técnica permite o empoderamento financeiro dessas mulheres e também a preservação da taboa. Fui desenvolvendo as técnicas, fui desenvolvendo trabalhos com a taboa, com cesto, com cipó. E uma coisa que é super legal e é um segredo que a Dani ainda não conta pra ninguém é que ela desenvolveu uma técnica para tingir taboa. Para tingir, para essa técnica da tintura, porque não é qualquer material que adere à taboa, que essa taboa é muito difícil, né? E eu desenvolvi, meus filhos, estou passando os meus conhecimentos para eles e eles... Vamos patentear, né, gente, essa metodologia aí de tingimento da taboa. Sim. A Associação de Artesanato completa 20 anos de atividade. Além de conquistar clientes em todo o Espírito Santo, a qualidade e beleza dos produtos alcançam também mercados de outros estados brasileiros, atraindo principalmente consumidoras da classe média alta. E aqui ao meu lado, Carmelita, que é a presidente dessa associação. Carmelita, qual é a importância da taboa aqui para vocês? A taboa, para nós artesãs, é de muita importância. Conforme vocês viram, é uma planta aquática que nós retiramos da segunda maior lagoa do Espírito Santo, e através desta taboa gera renda, inclusão, porque ela recebe pessoas que têm dificuldade visual, pessoas que não falam, idosos. Então ela inclui todo mundo. Ela é uma associação que não é só da comunidade Maimbá, ela é uma associação de quem quiser, de Guarapari, de Vitória, de Anchieta, ela é de todos. A taboa não pode pegar sereno, então todo fim de tarde tem que ser guardada. Essa secagem é um passo essencial
para garantir que a planta fique resistente e não murche. Essas palhas, que por enquanto não parecem nada, vão virar bolsas, esteiras, luminárias, itens de decoração e irão gerar renda para pelo menos 15 famílias da comunidade Mãembá. Uma forma de ganhar dinheiro com uma prática sustentável. Primeiro passo é se mergulha 4 metros para que retire o pé da taboa, a fibra da taboa. Chegando aqui, é desmembrado as palhas, conforme vocês veem nas imagens. Depois a gente retira o fio de ouro, que fica aproximadamente 40 dias secando. Depois passa por um outro processo até se transformar nas bolsas, nos suplás, nas luminárias e tantas outras peças. Quem vê as peças prontas com a fibra de taboa não imagina o trabalho feito pelas artesãs até que o produto fique pronto. Da lagoa até o produto acabado é de fato uma longa jornada. E é claro que eu não ia sair daqui sem também aprender a fazer a minha bolsa, né? Eu quero sair daqui com uma bolsa pronta. Será que eu consigo? Consegue. E quando Marinete foi colocando aqui as coisas em cima da mesa, eu falei, cadê a cola? Cadê alguma coisa aqui que vai segurar isso? Não tem? Não tem cola. É só taboa e a taboa. Vamos lá, então qual é o passo a passo aqui? Então, a gente corta a taboa, como eu te falei. Ela vem desse jeito aqui, né? Mais grossinha, ela né? é mais gordinha. Aí o que eu faço? Eu corto ela no meio, né? Daqui eu faço duas. Faço 2 palhas, que são essas aqui, né? As 2. Ela vem assim meia gordinha, aí eu faço. Tem gente que eu uso assim, porque eu gosto de usar assim na mão, né? Show. Então agora mediu? Medi, aí eu vi que ela veio até aqui, né? Eu tiro esse excesso. Agora eu quero botar a mão na massa, posso também? Pode, aí você Vamos pode. lá, que agora é a parte fácil, né, gente? Essa parte fácil aqui eu quero fazer. Afinal, aqui tem história, tem trabalho, tem memória e principalmente tem determinação de mulheres fortes com a fibra de taboa. Estamos em Linhares, na terra do cacau, para te mostrar um viveiro que cultiva mudas do fruto. Por aqui, toda a parte administrativa e operacional é feita por mulheres. Tronco fino e ramificado, folhas grandes de uma coloração verde brilhante e que podem chegar a 30 centímetros de comprimento. Se você ainda não adivinhou, essa é uma muda de cacau em fase inicial de desenvolvimento. Para que cresçam de forma adequada, elas precisam ser protegidas do sol intenso e do vento, além de um ambiente úmido e sombra parcial. Especialistas no assunto, o viveiro Diva leva o cacau em seu DNA. São mais de 150 mil mudas de 5 tipos de espécies diferentes do fruto. O viveiro Diva surgiu de uma alta demanda de mudas de qualidade no Brasil, porque hoje o cacau é considerado um reflorestamento. Então, por esse fato, a gente juntou uma paixão pelo cacau com o viveiro, em função desse novo modelo chamado agrofloresta, né, que é uma cultura linda, é o equilíbrio entre a natureza e a cultura. Perto de completar 5 anos no mercado, o viveiro já conquistou uma carteira de clientes que até mesmo aguardam em uma fila de espera. Outro fator que também colaborou para o sucesso de vendas foi a alta do cacau na Bolsa de Valores de Nova York, em março deste ano, um preço histórico que chegou a mais de 9.600 dólares. Convertido para a moeda brasileira, estamos falando de mais de 52 mil reais. Sabíamos que poderia estar acontecendo isso, né? Mas não tão rápido. Então, o que temos hoje já tem até lista de espera para o próximo ano. Para chegar a essa estatura que está a ponto de venda, são 8 meses de cultivo. Mas para garantir uma muda saudável e produtiva, o viveiro adota algumas técnicas no plantio. E a sacola biodegradável, o cliente, o produtor, já pega ela, já coloca dentro da cova
E ali, com o tempo, ela vai se degradando ali dentro, né? Hoje, os clientes, eles procuram mais estar plantando esse cacau a pleno sol, né? Porque antigamente se utilizava dentro das matas, conhecido como mata cabruca. Hoje não, hoje é tudo em pleno sol, né? Onde ali é irrigado, outros não, mas assim, todos, saindo os clones daqui, são todos de alta produtividade. Então, onde que ele plantar, ele vai se desenvolver muito bem. Com tanto cuidado no manejo e qualidade superior, as mudas ultrapassaram as barreiras do Espírito Santo. Antes se falava em cacau na Bahia, no Pará e no Espírito Santo. Hoje se fala em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então vai para o Brasil inteiro. A gente está com grandes projetos de grandes empresas apostando no cacau como reflorestamento, como uma agrofloresta. Para dar conta da alta demanda, um time de mulheres trabalha no cultivo. No início foi um teste. Hoje a gente tem a maioria de mão de obra feminina porque para mudas é uma questão mais delicada, de maior cuidado, de amor, então as mulheres se encaixam perfeitamente e não deixam nada a desejar. A gente consegue ver de pelo menos uns 20% de melhoramento no final da entrega da muda. A delicadeza no manejo impacta diretamente nas vendas dos produtos. Aqui fica mais leve. Quando é com mulher para mulher, a gente consegue manter um dia a dia leve, consegue brincar, consegue trocar ideia, trocar experiências, ouvir sugestões. Então é de igual para igual, é muito melhor. O próprio nome do viveiro já carrega o significado do negócio, diva. De acordo com o dicionário, a palavra diva significa mulher da qual alguém fez uma musa inspiradora. O viveiro diva, diva é o nome da bisavó, então é histórico e ela já tem um relacionamento com o cacau. Nós somos filhos de produtores, netos de produtores, bisnetos de produtores, então é uma história de amor. E não poderia ser diferente quando a gente optou por renovar as nossas áreas, usar muda de qualidade e entender que desde o começo, acompanhar elas desde o começo seria a melhor opção. E o que não faltam aqui são inspirações. A Charlene é uma delas. Chegou ao local através de uma postagem em uma rede social. A gente, de pouco a pouco, vai se ajeitando. Dá conta de família, filhos, marido e consegue fazer a rotina do trabalho. Rodeada por mulheres, ao final de um dia de trabalho, sempre leva daqui muitos ensinamentos. Maravilhoso, né? Que a gente conhece a força da mulher. E a independência, né? Financeira, a gente gosta. A gente fazer unha, cabelo, maquiagem, o que a gente gosta de fazer, né? E a força pra dentro de casa também, né? Às vezes você acha que só vai aprender, você acaba ensinando também, né? A gente vê o empoderamento da mulher, que a mulher dá conta de tudo, da sua casa, ainda tem o seu trabalho. E assim, o dia passa numa rapidez que a gente às vezes acaba nem vendo o tempo passar. Então assim, aqui se torna até uma família. A força feminina no campo trouxe ao espaço o reconhecimento que tanto mereciam. Com o passar dos dias, eu entendi que é uma questão de conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu sou respeitada por isso. Então, as poucas dificuldades que a gente encontrou foram superadas com questões técnicas. E se resolve por aí. Expansão e qualidade são as palavras que nortearão os próximos passos do Viveiro Diva. Com certeza, bastante história, muita sustentabilidade, muita produção, muita muda de qualidade, muito material genético inovador. O crescimento daqui já tem um investimento mais ou menos em vista de quanto que a gente pode falar? Inicial de pelo menos R$300 mil. Hoje um podcast especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado no dia 15 de outubro. Meu nome é Daniele Krause de Astro, eu sou de Caramuru, Santa Leopoldina, sou produtora rural e na minha propriedade a gente trabalha com gengibre, banana, cará, inhame e aipim. Eu sou Arcileia de Lourdes Tosi da Silva, conhecida como Leia, de Domingos Martins, Ponto Alto. E eu fabrico os biscoitos. Temos uma fábrica de biscoitinho caseiro, biscoitinhos de polvilho, maluquinho
e de nata e vários sabores. Eu sou a Vilma Bart, eu sou filha de produtores rurais, né? Meu pai ainda hoje é produtor rural. E hoje eu sou funcionária do Cicobi, sou supervisora de produtos e serviços e estou muito feliz de estar com vocês aqui. O plantio é um risco muito grande, porque você depende ali de muitos fatores, né? Fatores climáticos, fatores de produção. De preço depois, né? De preço, exatamente, de mercado. Então, você não sabe se você vai vender. Então, realmente é você ter coragem de buscar e investir e, assim, ter esperança, né? De que vai dar certo, confiar que tudo é possível, né? E é gratificante. Eu fico emocionada. Eu entro lá na fábrica e vejo hoje minhas filhas, né, o genro, todo mundo trabalhando, meu esposo hoje junto lá. E assim, é emocionante mesmo. Eu senti muito. Eu chorei quando eu tirei minhas coisinhas lá do fundo do quintal para ir para outra fábrica, sabe? Então aquilo marcou, né? Foi muitas coisas, muitas lutas, muitas conquistas. Mas é coragem, a gente tem que ter coragem, ter fé em Deus e acreditar. O Cicobi ajudou muito, então a gente, sabe, compramos máquinas e investimos, ampliamos nossa fábrica. Hoje eu acho que esse podcast também está aqui, né, com a finalidade de mostrar para as mulheres que cada vez mais a mulher tem esse lugar de protagonismo, né? É muito legal quando a gente vê histórias inspiradoras. E eu também fico muito feliz, né, de olhar para minha história e ver que o contexto da minha avó hoje tem orgulho de saber, né, que nós estamos se posicionando no agro. Hoje eu sinto muito orgulho de falar que eu sou produtora. E assim, eu vejo que a minha mãe é assim, e a minha avó era assim também. Então a gente foi vindo dessa geração de que tinha orgulho de falar, não, eu sou produtora rural. Mas tem muitas famílias que não, que é o homem que é o protagonista, mesmo elas estando lá todos os dias. Eu lembrei, né, sobre essa questão da mulher no campo. Quem assumia isso na ocasião, lá atrás, era minha mãe. Ela tocava a propriedade na produção e ele fazia a escoação da produção, né? Levava com caminhão para o Ceasa, enfim. E ela movimentava mais um tantão de mulher. Então, assim, a minha mãe me inspirou. Qual mensagem vocês gostariam de passar para quem está em casa? Vou começar por você, Leia. Não desistir. Por mais difícil que seja, igual você falou, por ser mulher. Não, sou mulher, não vou fazer isso, não posso pegar um crédito para fazer algo a mais. Mas não, acredite que dá certo. A gente sabe que a mulher é forte e corajosa, né? Então, eu acho que é isso, seguir em frente, sempre em busca dos seus sonhos, nunca desistir. Cada um é capaz de chegar aonde imagina, aonde sonha, né? E eu sou a prova viva disso. Eu acho que trabalhando, lutando, buscando, você pode chegar onde você quiser. O que eu posso passar para vocês, assim, as lideranças, né? É que tomem coragem também. A gente se prepara muito. E no se preparar, gente, tem um caminho longo pela frente. É enfrentar preconceito, é enfrentar, às vezes, né, alguma indiferença, mas nós temos nosso lugar. E a nossa cooperativa hoje, a maior parte dos gerentes, dos gestores, são mulheres. Então, assim, eu fico muito orgulhosa que, da minha cooperativa, a gente já vê tanta liderança feminina. Minha diretora também, Jaqueline, que também é mulher. E é isso. Mulheres, preparem-se, se é isso que você quer, siga seu caminho, que vai dar certo. Veja as notícias que foram destaque no Folha Business desta semana. Encontro Agrobusiness reunirá representantes de todas as indicações geográficas de café registradas no Espírito Santo. Marca capixaba Café Chiara expande e abrirá filial na Europa. Exportações de café pelas cooperativas do Espírito Santo somam 87,9 milhões de reais. Coabriel realiza a primeira exportação de café Conilon para a Índia. Empresários de São Roque do Canaã investem em turismo de experiência em nova rota da cachaça. Laticínios Fiore investe em nova estrutura de manejo e ordenha em Santa Teresa. Para saber mais, confira a coluna Agrobusiness no folhavitoria.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @FolhaBusiness. Produtos artesanais vindos direto do campo. Quem é que não gosta desse sabor único?
Hoje você vai conhecer uma fábrica que fica aqui nas Montanhas Capixabas e que leva nos seus produtos a tradição familiar. Uma imagem de dar água na boca. Essa é a linguiça artesanal de pernil suíno, fabricada nas Montanhas Capixabas. Agora, veja esse lanche preparado com o embutido. Marechal Floriano é conhecida por seu charme rural e um destino de sabores autênticos. A fábrica de embutidos localizada na região é um ponto de referência para os amantes de produtos artesanais e de alta qualidade. O maquinário começa a rodar cedo, com a matéria-prima selecionada. Passa por um processo já que foi desenhado por nós, junto com um responsável técnico veterinário, que nos auxilia no design, na produção, no fluxo de produção, melhor dizendo. Desde a matéria-prima, recebendo a matéria-prima de fornecedores registrados, inspecionados, a matéria-prima de qualidade, até todo o fluxo interno que vocês viram aqui dentro da indústria. O volume de produção chega a 8 toneladas por mês. Todos esses produtos feitos com técnicas artesanais, sem perder o toque especial da receita, que é uma herança familiar. O produto artesanal, por ser feito em menor escala, a gente tem muito mais controle da produção, controle da qualidade, controle do tempero, de fazer de maneira mais artesanal, priorizando no máximo a qualidade. Então, desde a questão da moagem, do tipo de tempero que vocês fazem também? Isso, a gente acaba utilizando um tempero mais natural, um tempero que agrega mais valor ao produto. A produção artesanal traz um sabor todo especial para o produto, mas para que ele chegue de forma segura nas prateleiras, a indústria precisa seguir algumas normas, né, Matheus? Quais são essas regras? Exatamente. Mesmo sendo um produto artesanal, a gente toma todo esse cuidado. Somos uma indústria hoje inspecionada pelo órgão de fiscalização, que é o IDAF, né, que nos garante o registro estadual, que a gente pode comercializar o produto em todo o território estadual. Isso certifica, né, a qualidade do produto, a procedência da matéria-prima, desde a chegada do produto aqui até a expedição para chegar no consumidor. Da fábrica, os embutidos são redirecionados para comércios parceiros e uma cafeteria da família. O crescimento dos negócios foi impulsionado por amigos e familiares. A gente começou a produção pequena dos embutidos e aí depois montamos a loja. Com o crescimento da loja, veio crescendo junto a produção dos produtos, da linguiça, dos defumados, de todos esses produtos, que agregou para a indústria. Entendeu? Teoricamente, a indústria veio antes, mas a empresa veio depois. Hoje são duas empresas distintas, né? Mas que uma agrega na outra. Na cafeteria, os clientes podem experimentar um sanduíche exclusivo. É isso mesmo, você só encontra por aqui. Nosso carro-chefe lá da fábrica é a linguiça. Além das linguiças temperadas, recheadas com queijo, temos a linguiça defumada. Temos outros produtos, como a banha, o torresmo prensado e a carne na lata, né? Que é igual antigamente, que é a carne frita conservada na banha. E o que as pessoas falam desses produtos assim quando experimentam, quando comem? Eles remetem muito antigamente, né? Os avós, os familiares, que antigamente era natural armazenar os produtos dessa maneira. Não tinha tanta refrigeração e acabavam armazenando na gordura. E acaba sendo um produto que traz um afeto legal, além da qualidade, né, do sabor, traz as boas lembranças. Hoje o café já está com 18 anos, desde a inauguração, foi fundado pelos meus pais e a gente sempre envolvido no negócio. Com o tempo a gente foi tomando as responsabilidades aqui, né, eu junto com minha irmã também, e logo depois minha esposa, que também trabalha junto na empresa, que é uma empresa familiar, né? E daqui para frente, o que vocês se programaram, né? Estão se programando para o futuro do Café com Prosa? Tanto o café quanto a fábrica é aumentar as vendas, né, do fornecimento das linguiças, quanto o café a gente tem ideia de estar abrindo outras lojas mais para frente. Por falar nos lanches, ó, chegaram aqui. A cara é bonita demais, olha só. Esse é o famoso pão com leitão. Esse é o famoso pão com leitão? Famoso pão com que leitão. A gente vai experimentar com certeza. E esse daqui é o com a linguiça. E esse é o pão com linguiça. A linguiça do Café com Prosa, que é a linguiça do lanche do pão com linguiça, é exclusiva do Café com Prosa. A gente não fornece para outros clientes.
Agora me dá uma licencinha que eu preciso saborear esse lanche com pernil artesanal. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu quero agradecer essa companhia com a gente em mais um domingo. Nosso intuito é sempre te levar com a gente para conhecer o Espírito Santo de norte a sul. Semana que vem eu tô de volta e se você quiser me acompanhar nas redes sociais, basta seguir meu @stephanie.agro. Te aguardo!